Fala, abençoados. Hoje a gente vai ler o Salmo 16. Como ele é um pouquinho maior, eu destaquei alguns versículos aqui, eu vou salteando aqui um pouquinho eles, e aí depois a gente faz uma meditação, porque esse salmo falou muito comigo, e eu tenho certeza que ele vai falar também contigo e vai trazer um refrigério da parte do Senhor, sabe? Ele começa assim, Salmos 16. Proteja-me, ó Deus, porque no Senhor eu procuro abrigo. Eu disse ao Senhor: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha única riqueza. Eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis. Elas, sim, são gente nobre e digna de respeito. Aí pula lá para o versículo 5, que diz assim: o Senhor é a minha riqueza e o meu cálice de bênçãos. Olha só como Davi reconhecia o Senhor. Ele é o alicerce que sustenta a minha vida. Pula para o 7. Em voz alta louvarei o Senhor, porque ele me aconselha. No meio da noite escura, ensina o meu coração. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver ao meu lado, não tropeçarei. Por isso, a minha alma e o meu espírito se alegram, e o meu corpo repousará tranquilo. E aí vamos lá para o último versículo. Versículo 11 diz assim: o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Olha que coisa extraordinária. E meditando aqui nesse versículo, nessa passagem, na verdade, nesse salmo, eu fiquei pensando e digo: Deus, olha que coisa interessante. Davi era um homem que foi conhecido, é conhecido, inclusive ainda hoje, é um dos monumentos mais visitados ainda em Israel, é o túmulo de Davi. E ele foi o cara que unificou Israel, ele foi o cara que conquistou muitas terras para Israel, ele foi o rei, o melhor rei que Israel teve, que unificou, que avançou fronteiras, que derrotou inúmeros inimigos, que teve um exército gigantesco. E esse cara, ele era completamente dependente de Deus. E aí isso me fez refletir ainda mais. Eu fiquei pensando, tá, mas espera aí. O maior rei de todos era o rei que mais dependia de Deus. Então isso tem que ser uma chave para gente. Por quê? Porque as nossas conquistas, as nossas vitórias, elas não estão em nós, elas estão em Deus. Não quer dizer que Deus é aquele que a gente vai, Papai Noel, que vai ficar entregando presentinho, não. Ele vai trabalhar o nosso caráter, vai trabalhar a nossa índole, ele vai trabalhar o nosso temperamento, enfim, ele vai trabalhar uma série de coisas. Coisa não vem de graça, não vem de mão beijada. Salvo a graça, que é de graça. Mas não foi de graça, porque custou o sangue precioso de Cristo. Mas aqui, isso me fez ficar pensando, sabe? Poxa, eu acho que eu preciso mudar, inclusive, o meu jeito de orar. Por quê? Porque Davi era um cara que ele era muito sincero com Deus. Ele era muito, diz, Deus, me ajuda porque os meus inimigos estão na minha porta, estão querendo me destruir. Me ajuda porque esse povo é um povo que não te segue. Deus, me ajuda. Por quê? Porque tem doenças e tem isso e tem aquilo. Davi era um cara que estava ali, ó, sempre na dependência do Senhor. Ele não contava com a sua própria força, ele não contava com o seu exército, ele contava com o braço poderoso de Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar para ti, de que em quem você está colocando sua confiança, em quem você está dependendo a sua vida, aonde é que está realmente a tua esperança. E aqui, Davi traz Deus como um grande amigo, como alguém próximo. Ele era íntimo do Senhor. Então, e como é que só alcança isso? Oração, leitura, oração.
Então, tenha tempo com a sua Bíblia. Tenha tempo para utilizar com Deus. Tenha essa intimidade, busque essa intimidade, busque esse relacionamento, busque essa proximidade como Davi tinha. E todas as coisas lhe foram acrescentadas, porque a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse foi Davi, que ele se alegrava quando tinha que se alegrar. Ele pedia socorro quando tinha que pedir, mas ele estava sempre contando com a dependência do Senhor. Que a tua e que a minha vida sejam construídas dessa forma em Deus, na dependência deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde.